fazendo já as honras da casa. É um cara que é super mega abençoado pela deusa música, né? Não só com talento, mas também com a possibilidade de exercer esse talento, né, Jaquim? Que nem sempre as pessoas... A gente conhece muita gente que tem talento e não tem a oportunidade de exercê-lo, né? Quantos artistas já passaram pelas nossas mãos que você fala, meu Deus do céu, por que esse cara não acontece, né? Pois é, isso é uma loteria, quase igual à vida, né? Parecido com a vida, né? Realmente a gente toda hora se depara com um grande talento e que não tem o privilégio que eu tive, né, de estar nos lugares certos, nas horas certas e ter sido agraciado aí com a possibilidade, né, de colaborar com tanta gente bacana. Nossa, bota bacana nisso, né, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que faz um jovem, ao invés de escolher a guitarra e o violão, escolher um violoncelo? Você queria ser um cello hero, é isso? Pois é, bom, a minha escolha pelo violoncelo, na verdade, eu sempre fui meio rock and roll desde pequeno, mas ao mesmo tempo sempre tive um pé na música clássica também por conta dos meus pais, e não por coincidência, meu pai é violinista, né? Violista e violinista, formado na Escola Nacional de Música aqui no Rio. E eu, quando nasci, ele estava começando a reger no Teatro Municipal. Então, o meu ambiente infantil era muito mais ligado à música erudita e à música de orquestra, especialmente. Meu pai, quando eu nasci, trabalhava numa orquestra e poucos anos, ainda muito pequeno, ele começou a reger essa orquestra do Teatro Municipal do Rio, né? Então, eu vivia nesse ambiente e esses instrumentos orquestrais eram meu quintal de casa, né? Assim, eu estava totalmente... Para mim, aquilo era o normal, né? Eu, na verdade, quando eu escolhi o cello, eu já tinha estudado 6 anos de piano, eu comecei a estudar cello com 12 anos. E nessa época eu estava querendo realmente passar para um instrumento solista e estava curtindo os Beatles já nessa época, mas não pensei em guitarra, em baixo elétrico, pensei em violoncelo. Até porque os Beatles eles influenciavam até numa pegada mais pop dos instrumentos tradicionais da música clássica. Você vê Eleanor Rigby, Long and Winding Road, tem uma série de músicas que, é mega orquestra, né? Assim. Tudo que levou o dedo do George Martin traz junto esse sabor, né, dos instrumentos sinfônicos e tal, e o que ajudou, eu acho, a misturar as coisas e me inspirou muito, né? Assim, eu acho que um dos motivos de eu ter pendido para o lado da música pop foi essa paixão que eu tinha enorme pelos Beatles e por todo aquele ambiente, e não só os Beatles, né, mas vários grupos naquela época que tinham essa tendência, e a percepção que eu tive de que tocando um instrumento orquestral eu poderia também ter uma voz na música popular, e que também exercendo o ofício do arranjador, que é uma coisa que me fascinava desde pequeno, eu poderia transitar, né, entre a música erudita e a música popular com muito prazer e com muita realização pessoal. E, bom, paralelo ao teu universo da música clássica que vinha dos teus pais, da audição em casa, imagino, de discos, e também da liderança do teu pai nas orquestras, você acompanha os ensaios e tal, tinha o paralelo da música pop ali, com Beatles e todo o entorno, Rolling Stones, a música pop, o caldeirão pop ali dos anos 60, 70,
e tinha a MPB. Como é que era dividido esse triunvirato? Olha, bom, em casa, os discos que entravam lá em casa, até eu ter algum dinheirinho para comprar um disco, eram de música clássica. E meus pais ouviam direto a Rádio MEC, direto, assim, só. A Rádio MEC, que era a Rádio Ministério de Educação e Cultura, que tocava música clássica, basicamente. Na escola, todos os meus amigos de escola ouviam rock e música popular nas festinhas de aniversário, nos arrastapés, né? Nos hi-fis. Nos hi-fis, e era música popular. E, assim, só para você ter uma ideia, nessa época, né, dessa minha idade aí, época de ginásio, na época que existia ginásio ainda, eu tinha um conjunto na escola, cujo pianista era o Léo Gandelman. Olha! Eu era o baixista do conjunto, tocando as linhas de baixo numa guitarra emprestada, né? E a gente dividiu o repertório entre Beatles, Simon e Garfunkel e Caetano Veloso e Roberto Carlos. A gente tocava... Não, a Jovem Guarda tocava nas festinhas da minha época. Sim, né? Sim. Até em Vanlin já começando. Não, Antônio Adolfo, Samarina, era uma música, era o repertório da gente, Jorge Ben. Então, eu acho que eu seguia, e a minha rapaziada seguia muito a influência dos mineiros e dos tropicalistas, que, né, tinham essa raiz brasileira muito marcante, mas que abraçavam as influências do rock, com as suas guitarras elétricas, né, com as suas baterias e baixos elétricos e tal, com seus órgãos Hammond. Então, entendi. Era uma mistura dessas vertentes aí. Então você começou a estudar piano aos 6 anos, pelo que eu entendi. Aos 12 você começou a tocar cello. Cello ainda devia ser maior do que você, né? Eu comecei com o cello 3/4, né? Que tem todos esses instrumentos de cordas, eles têm... as versões mínimas. Tem graduações, assim, e eu não é à toa que me chamam de Jaquinho até hoje, porque eu, adolescente, eu era pequenininho. Depois eu dei uma espichada, assim, não virei um jogador de basquete, mas parei de justificar o Jaquinho, mas ficou. Eu também, na verdade, quando eu me lancei na música popular, foi tocando num grupo chamado A Barca do Sol, onde todos os elementos se auto-chamavam pelos apelidos, né? Era moda, era a época de Tuninho Horta, de Nelsinho Ângelo, e de Bituca. Então, os meus colegas de grupo eram o Muri Costa, era o Nando Carneiro, era o Gordo, o Marcelo Costa, que era Gordo Costa na época. E eu achava muito sério Jacques Morelenbaum, né? Então, eu aproveitei que eu era chamado pela torcida do Flamengo de Jaquinho e me lancei como Jaquinho Morelenbaum. Depois, quando os anos se passaram e tal, eu discuti um pouco aquele Jaquinho e foi uma dificuldade. Acho que só começaram a me chamar de Jacques Morelenbaum quando eu comecei a tocar com o Tom. Porque ele mesmo me perguntou, como é que você quer que eu te apresente e tal. E eu falei Jacques Morelenbaum, e ele sempre me chamava de Jacques, com sotaque francês, assim, Jacques, maestro Jacques Morelenbaum. Muito bom. Mas, na verdade, Jaquinho, Ronaldinho, isso é tudo uma coisa, claro, do coloquial brasileiro, que o brasileiro gosta muito de colocar o apelido porque dá uma certa intimidade, né? E o Jaquinho, para você... na minha relação contigo, é sempre de um cara bacana, de um cara legal, de um cara próximo. Porque a minha ideia, Jacques Morelenbaum, que eu tinha de pessoal de cordas, primeiro era aquela do encarte do disco, que eu via lá Spala,
Bressler, Penteado, Pareschi. Eu vi aquilo e falava, Cacilda, parecia assim, Mozart, Beethoven. Eu tinha um respeito gigantesco por aquela arregimentação que vinha no final das fichas técnicas, né? Mas eram os professores da orquestra, né? Claro. E quando eu me deparei com esses caras ao vivo profissionalmente, eu fiquei com mais medo ainda deles. Porque eu descobri que eles eram quase um sindicato, né? Eles eram muito unidos, né? E era, eventualmente, não sempre, claro. Eu sei que tem muita gente boa e bacana dentro do pessoal, como no meio musical, mas era sempre mais complicado nos relacionar em termos de arregimentação para discos populares com o pessoal de cordas, porque era tudo bem mais caro, claro, porque os caras estudaram que nem uns loucos para tocar aquilo, né? E eram muito unidos, e eram relativamente poucos, né? Eram sempre os mesmos. Na verdade, se você pensar na dimensão da indústria fonográfica daquela época, né? Em que quer dizer, eu já cheguei no final dessa era, mas quando eu comecei a gravar com cordas, todos os discos tinham cordas, tinham orquestras, e eram produções gigantescas, e o lucro das companhias era absurdamente grande, e os músicos tinham consciência disso, quer dizer, no fundo, o que cada um daqueles músicos ganhava não era nem tanto assim. Só que você ter um naipe com a sonoridade bacana, o ideal é um naipe grande, né? Até nem tanto tempo atrás, eu gravei lá no Air Studio, em Londres, com um naipe de 36 músicos, né? Para não precisar de dobrar, para sair de primeira. Gravei no Abbey Road também com um naipe desse tamanho. Então você tem assim uma sonoridade de cordas fantástica, e a coisa de poder gravar todo mundo junto, na mesma intenção, isso dá um brilho especial, né, para o resultado final das cordas. Então tinha rolado esse clima. E na época que eu comecei, cada gravadora tinha um arregimentador. E evidentemente, quando se ia arregimentar, todos os arregimentadores convidavam os outros arregimentadores para serem chamados também nas outras gravações. Perrotinha, né? O Perrota, o Penteado, pessoal assim que eu tenho saudade. Pô, tenho muita saudade dessa época, assim, por mil motivos, né? Poder tocar nos discos dos grandes ídolos, né? E trabalhar muito, trabalhar em estúdio. Imagina a escola que foi para mim. Eu acho que tem várias coisas que contribuíram para mim no ofício de produtor musical, né, de discos, e certamente uma delas foi essa vivência de estúdio, né, de sentir lá de dentro como as coisas acontecem, como os arranjadores atuam, e a influência que isso tem no rendimento de um naipe de cordas, como o mesmo naipe funciona de maneiras completamente diferentes dependendo de quem está lá na frente e quem está produzindo também. Então essas coisas fazem a gente aprender bastante, né? Joaquim, é claro que você vinha com essa escola toda de vamos chamar assim, de radiofônica, de música pop, né? O que tocava o que era o top 40 da música brasileira, que era uma mistura super saudável de samba, bossa nova, o que a gente já chamava de MPB a partir de 65 principalmente, e sucessos pop internacionais, enfim, era um caldeirão. Quando você ouvia, você deve lembrar, se a Carioca tinha a Rádio Tamoio, a Rádio Mundial, e você era capaz de ouvir eventualmente Cartola, Led Zeppelin, Chico Buarque no mesmo módulo, né? Era fácil, isso acontecia, e isso era muito bom para a gente, para a nossa formação estética foi muito boa. Mas quando você se compara à geração que ficou para trás da onde você era o mais novo, esse pessoal que tocava em cordas, você acha que havia algum tipo de preconceito ou preconceito desses antigos, mais antigos, que já estavam tocando com os arranjadores
da MPB, eles faziam uma cara meio assim, olhavam o arranjo, não gostavam, ficavam tentando achar erro na partitura. Como é que era isso? Olha, na verdade, assim, esse pessoal, eles tinham uma vida dupla, né? Uma vida que, pela manhã, era no Municipal, na Sinfônica Brasileira, tocando Stravinsky, tocando Béla Bartók, tocando grandes compositores da história, né? Trabalhando com maestros internacionais, e de tarde ou de noite era no estúdio de gravação, tocando, às vezes, com o Radamés Inátali, que era um cara comparável a qualquer um desses que eu citei, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, tocando com arranjadores inexperientes, que não tinham uma formação tão sólida quanto eles mesmos, né? E às vezes isso criava um clima assim, até de falta de paciência, né? Porque eles estavam querendo trabalhar em alto nível e às vezes não conseguiam por isso, né? Agora, casos pessoais existem sempre e por outro lado, comunidades artísticas, eu quero dizer, grupos grandes de artistas, sempre, nesses grupos, sempre se suscitam questões. O próprio Fellini fez o filme Ensaio de Orquestra, fazendo uma analogia entre a orquestra e a sociedade, porque na orquestra são várias cabeças com direções bastante distintas, né? Você vê, eu tocava na orquestra e eu tinha uma cabeça roqueira, uma cabeça para frente, mas tinha muita gente lá que era incapaz de ouvir uma rádio popular fora do trabalho. Meu pai, por exemplo, ele só ouvia Rádio MEC, então a cabeça dele, musical, era muito distante de certas situações que aconteciam na música popular em gravações de discos e tal, né? Eu já comecei, na verdade, antes de gravar no Naipe de Cordas, eu gravei 3 discos de um conjunto pop, que era a Barca do Sol, né? Então eu comecei por outro lado e cheguei ali, eu tinha base para estar ali. Dei uma sorte incrível, porque um dos cellistas desse naipe aí, que trabalhava em todas as gravações, resolveu parar de gravar, que era o Jorge Bariola, que está em milhões de fichas técnicas antes dos anos 70, final dos anos 70, né? E que ele resolveu parar e eu, por acaso, estava ali à disposição e entrei para esse grupo seleto, assim. Então, durante 6 meses, eu gravei praticamente de manhã, de tarde e de noite. Eu consegui financiar 2 anos de estudo nos Estados Unidos com o resultado dessa minha passagem pelo naipe, né, pelo grupo de cordas. E você acha que, pela tua observação, pelo que você observou logo que você chegou nesse mercado, sendo arregimentado para gravar em discos de MPB, em discos pop, vamos dizer assim, no Brasil, qual era o arranjador pop que transitava no meio da MPB e tal, que era mais respeitado entre esses músicos especificamente de cordas? Olha, tinham vários. Fica difícil de dizer pop, assim, mas... Não, pop eu quero dizer populares, não quero dizer pop no sentido amplo. Dori Caymmi é um cara que sempre foi muito respeitado, Cristóvão Bastos, o próprio Radamés, que eu cheguei a fazer umas 2 gravações sobre a batuta dele. Depois, de uma geração mais jovem, o Luizinho Avelar era um cara... Está aqui, né? Tá aqui em Portugal. Exato, era um cara muito querido e respeitado também, assim, as pessoas percebiam que ele tinha consistência, né? Muita gente, Eduardo Soto, maestro Ivan Paulo também, era um cara muito competente. Eu cheguei a gravar com
Ai, agora me fugiu. Lírio Panicário? Lírio Panicário, não. Infelizmente, não. Adoraria, porque o Tom enchia meus ouvidos, assim, e o coração, né, quando falava do Lírio, que era um cara que ele adorava. E eu cheguei a ouvir vários arranjos dele, assim, analisar alguns arranjos dele, e era um dos favoritos do Tom, mas eu não cheguei a trabalhar com ele. Eu estava lembrando do Erlon Chaves, que eu cheguei a gravar com Erlon Chaves, eu quero Mocotó. Que era uma figura assim, que ele nem impunha muito respeito, mas as pessoas respeitavam. Paulo Moura, muita gente. O Erlon Chaves tinha aquela pegada, vamos dizer assim, de fazer releituras da música pop, dos sucessos, né, com arranjos. Tem alguns arranjos muito legais dele para sucessos do Top 10, né? Ele pegava o Top 10 assim, fazia arranjo e lançava um disco, era muito legal. E tinha uma postura, ele não se dava ao respeito, entre aspas, por ser um cara que transitava, não tinha medo do palco, né? Tomava a frente. Eu acho que ele fez um papel bacana, assim, como maestro. É meio o nosso Barry White, né? Exatamente. Cheguei a gravar com o Maestro Cipó também. Maestro Cipó, era famoso na televisão, né? Toda hora falava, não sei se em que emissora, se era Tupi, arranjos do Maestro Cipó. Eu já imaginava que fosse entrar o Tarzan, assim. Olha, por exemplo, um outro arranjador que acabou se dedicando muito mais para a música clássica, mas que era muito respeitado, era o Mário Tavares, que regia os festivais internacionais da canção, e era, por acaso, era violoncelista também. Cara, os arranjos dos festivais eram potentes, cara. Tem coisa ali. O próprio tema, aquele pô, maravilhoso, né? Os arranjos, você pegava as músicas do Taiguara, O Universo do Teu Corpo, as introduções, a introdução não tinha nada a ver com a música, ao mesmo tempo tinha tudo a ver. Criava realmente uma antessala da música, né? Que era uma visão ainda cinquentista de arranjo e tal, mas que cabia muito bem para aquela grandiosidade dos festivais. Tinha arranjadores bacanas. E falar em Taiguara, você me lembrou de duas coisas. A primeira, que a minha primeira gravação como músico independente, assim, fora da Barca do Sol, a primeira gravação que eu fiz, que me ligaram e me convidaram para fazer uma participação como solista no violoncelo, foi a gravação de um disco do Taiguara, que tinha arranjos do Hermeto Pascoal e do Wagner Tiso, que era um outro nome, o Wagner Tiso, um outro nome extremamente respeitado também por esse pessoal das orquestras, né? Pela sua competência, pelo seu talento. E eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos quando eu fiz essa gravação, e para mim foi muito marcante, porque é um disco belíssimo, né? Imira Ipi Taiguara. É um disco que o Taiguara gravou quando ele voltou do exílio de Londres. Sim. Né? E gravamos lá no estúdio antigo da Odeon, no antigo estúdio da Odeon, na Avenida Rio Branco ainda, no 6º andar, se não me engano. Belas memórias. Jaquim, qual foi o Big Bang assim, que te colocou, te catapultou de um bom músico ascendente, participando de gravações, para o arranjador e depois para o produtor? Como é que foi essa escala? Olha, eu desde essa época que eu gravava, quer dizer, muito antes, desde a adolescência, eu escrevo arranjos e cheguei a ganhar prêmio em festival estudantil na adolescência e tal. Então eu ficava sempre almejando esse momento, e depois dessa época de gravações eu passei 2 anos nos Estados Unidos, estudando lá em Boston, no New England Conservatory, e tive altos mestres de arranjo lá também. E depois que eu voltei, eu comecei a ser, aos poucos, a ser requisitado como arranjador, mas evidentemente o momento em que
eu me projetei assim como arranjador por um público maior foi quando eu comecei a tocar com o Tom, porque no mesmo ano em que ele me convidou para a banda e tal, a gente gravou o Passarim, e nesse disco ele me pediu alguns arranjos, eu dividi os arranjos com o Paulo Jobim, né? E aí passei a ser mais conhecido assim como arranjador, quer dizer, o cara que arranja para o Tom Jobim não está de brincadeira, né? Claro. E aí várias coisas, quer dizer, eu cheguei a fazer um disco com o Cláudio Nucci, inclusive recentemente, assim, a última gravação que eu fiz agora aqui na pandemia foi um quarteto de cellos que eu gravei para o Cláudio numa música desse disco, nesse disco chamado Melhor de Três, que a gente gravou na Odeon também, mas já lá na Mena Barreto, no estúdio inaugurado pelo Príncipe Charles, né? Olha! Foi o primeiro disco orquestral que eu tive a oportunidade de escrever assim, para a orquestra completa, e o disco era todo com letras do Cacaso e composições do Cláudio Nucci, e o produtor era o Homerinho Ferreira. E é um disco para mim muito querido, muito memorável por essa oportunidade que eu tive, que se repetiu alguns anos mais tarde, quando eu fui chamado pelo Caetano para fazer o Fina Estampa, né? Eu já vinha tocando com o Caetano há uns 2 anos, desde o disco Circulador de Estúdio, e depois do lançamento do disco. No Circulador eu participei de 2 músicas só. O disco foi produzido pelo Arthur Lindsay, e eu fiz o arranjo de cordas a convite do Caetano para o Itapuã, para a música Itapuã, que é uma música belíssima, e toquei na faixa título do Circulador. E logo em seguida ele me chamou para tocar no show de lançamento, que acabou virando o Circulador Vivo, né? O disco ao vivo, que foi a minha primeira produção junto com o Caetano, e em seguida esse disco ele me chamou para fazer o Fina Estampa, onde ele botou uma orquestra, ele e a Polygram, né, a Universal, botaram uma orquestra à minha disposição, e aí eu acho que foi um turning point, foi uma virada assim grande, né, porque o Tom ele tinha um público muito específico, né? Assim, no mundo, nem tanto, mas aqui no Brasil. E o Caetano ele já tinha um público mais aberto, mais espalhado, assim, entre o pessoal que curtia rock, pop e música popular brasileira. Agora, nós já vamos falar, temos que nos deter um pouco mais depois do Caetano e no Tom, mas não quero que você antecipe muitas coisas. Mas como é que você vê o teu instrumento, o violoncelo, dentro da música popular? O violoncelo não é um instrumento que ninguém ouve, né? Você botou um violoncelo, todo mundo ouve o violoncelo, né? Se você faz um solo de violoncelo, é uma coisa muito marcante, né? E como é que você, sendo, entre aspas, pelo amor de Deus, apenas um violoncelista quando você é músico, como é que você conseguiu entrar tanto em tantos trabalhos, em tantos discos, e muitas vezes como um solista? Porque eu fico pensando assim, que eu me lembre, um solo de violino, não estou falando de violoncelo, de violino na MPB, eu lembro de um no disco do Djavan, eu lembro de um no disco do Cleito e Cleidi, eu quase sei contar nessa mão aqui, as vezes que eu ouvi e o violoncelo, acho que por causa da tua figura, ele entrou muito mais do que os solos de violino, que em tese, dentro da regimentação básica de cordas, o violino é um instrumento mais estrela, né? É verdade. Bom, tem vários aspectos aí, né? Primeiro, eu citaria o Villa-Lobos, que é de repente, é o compositor brasileiro mais famoso mundialmente, talvez agora
o Tom Jobim já faça um páreo bastante duro com ele, mas o Villa-Lobos, que tinha esse trânsito entre a música erudita e a música folclórica, vamos dizer assim, a música popular brasileira, ele tinha uma paixão especial pelo violoncelo, além de ter sido violoncelista, né? E você também pode perceber na história da música, nas grandes obras, que sempre quando o compositor chega num tema mais romântico nas orquestras, ele acaba escolhendo o violoncelo, porque o violoncelo ele tem uma tessitura assim, mais parecida ainda com a voz humana do que o violino, que é muito agudo. O violino fica ali na área feminina. O violoncelo ele vai desde o baixo profundo até a soprano, até a mulher que canta aguda. Então, e quando o violoncelo canta agudo, toca agudo, na região aguda dele, é uma região que emociona especialmente as pessoas. Ele tem um timbre muito romântico, amoroso, assim. Então, tem essa escolha do timbre. Por outro lado, essa influência do Villa-Lobos, assim, você vê quando eu era adolescente ainda, o Egberto Gismonti lançou um disco, o tal disco da Árvore, que não tem título, só tem uma foto de uma árvore na capa. O disco inteiro ele usa a Associação Brasileira de Violoncelistas. O Wagner Tiso também usa muito o violoncelo nos arranjos dele para o Milton, para o Clube de Esquina. O próprio Tom Jobim, muito antes de eu entrar na banda, quando ele gravou Eu Te Amo, por exemplo, quem tocou violoncelo, e foi uma escolha dele, foi a minha professora, Nídia Soledade Otero. Eu fiz uma gravação histórica assim, para mim, com o Tom e com o Chico, gravando essa música Eu Te Amo na casa do Tom, para um especial de televisão, e o Tom chegou lá de dentro com a partitura, e eu reconheci a caligrafia da minha professora em algumas anotações. Eu falei, vem cá, Tom, quem é que tocou isso antes de mim? Ele falou, a dona Nídia. Eu falei, minha mestra. Incrível, né? Agora, eu cheguei na música popular em 74 com toda essa bagagem, né, de Villa-Lobos, de Tom Jobim, do Egberto e do Wagner, e de tantos outros brasileiros, músicos que se inspiraram nesse passado aí, e trabalhei muito, assim, tive muita sorte assim, de trabalhar com esses caras todos e com muita gente. Eu também transitava no rock, né? Assim, eu fui convidado, eu faço a abertura de um disco do Plebe Rude, que os caras me pediram para fazer uma introdução de cello solo. E eu fiz, na época que o Lobão também se lançou como solista, né? Ele me chamou para tocar. Eu gravei muita gente. Fiz o arranjo, toquei numa gravação do Grupo Ira, né? O Flores e Você, que acabou sendo uma abertura de novela. E era ali só tem cordas, né? É só cordas. A base é só cordas. É só cordas e voz. Então, todos esses elementos acabaram... hoje em dia, eu tenho participação em mais de 800 discos. Né? Então, eu vi 809 discos, cara. Vamos falar aqui. São 809 discos, 2 Grammys, carreira nacional, internacional. Eu não falei isso tudo que todo mundo está mais careca do que eu de saber, né? Mas tu é grande pra caramba, cara. O negócio é sério. Alô, povão, agora é sério. Jaquim Morenembal. Mas, Jaquim, você acha que o fato de você ser violoncelista te criou algum diferencial em você como arranjador e como produtor, na tua opinião, em relação aos seus colegas? Bom, algum diferencial, sim. Não sei se pelo fato de eu tocar violoncelo. Eu acho mais pelo fato da vivência que eu tenho de dentro da orquestra, né? Assim,
como músico de orquestra, como até filho de maestro, né? Eu desde de criança que eu observo o meu pai dirigindo a orquestra. Eu acho que o produtor de discos, ele, de certa maneira, ele exerce funções muito semelhantes ao do maestro da orquestra, né? Eu mesmo regi muito antes de produzir disco, eu regi corais, regi orquestra também, e é um trabalho muito semelhante, porque, primeiro, o produtor, assim como o maestro, tem que ter o ouvido bastante educado, né? Assim, ter um ouvido que consegue discernir, né, os meandros, consegue discernir os pequenos detalhes dentro daquela massa sonora. Depois é um cara que está o tempo todo ligado no resultado geral da música e preparado e se preparando para tecer comentários, para fazer aquilo funcionar de uma maneira melhor possível e tal, né? E o produtor, assim como o maestro, é uma pessoa que lida com os seres humanos, né? Que comanda, de certa maneira, um grupo de seres humanos ali. Então, ele desenvolve também um tato psicológico, né? Uma psicologia no trato de como fazer o artista render o seu melhor, dar o melhor de si naquele momento. Às vezes, quando é necessário corrigir alguma coisa, sem de uma maneira, sem cortar nenhuma onda do artista, né? Sim. Ter uma maneira esperta, simpática, de apresentar certas correções ou fazer certas críticas construtivas, etc., né? Então, eu acho que por aí, e também pelo histórico, né? Assim, uma pessoa que vê a trajetória de um produtor que já trabalhou com Tom Jobim, com Caetano, com Gal Costa, com Gilberto Gil, com tanta gente, é uma pessoa que não está lá à toa, né? Então, acho que é mais um motivo. Assim, eu tenho vários convites. Por exemplo, eu produzi o último disco do Henri Salvador, quando ele tinha 89 anos. Ele apareceu num show que eu fiz em Paris, onde ele foi especialmente para me convidar para produzir o disco dele, arranjos para ele. Quer dizer, e aí ele veio me falar dos meus arranjos do Fina Estampa e tal. Então, cada trabalho que você faz abre uma série de portas e janelas, se é bom, claro, né? E nesse quesito de abertura de portas, o Tom Jobim com certeza teve um papel preponderante, né, na parte internacional da tua carreira. Com certeza, ainda mais na época em que eu comecei a trabalhar com ele, que eu tinha 30 e poucos anos, né? Eu, na verdade, estava começando ainda e praticamente eu já havia produzido alguns discos, mas estava ainda iniciando a carreira como produtor e como arranjador, e foi um aval assim muito grande. Ele mesmo brincava comigo, ele falava assim: Jaquinho, na intimidade ele me chamava de Jaquinho também. Depois de trabalhar comigo, você vai ser famoso mundialmente. Ele falava na lata, assim, brincando. Mas eu ouvia, falava: então tá bom, então. Muito bom. E foi ali na nova banda que você conheceu a Paula ou não? Não, a gente já se conhecia já há bastante tempo. Na verdade, a gente, quando entrou na banda, a gente já era casado. Eu conheci a Paula numa escola de música, onde eu regi o coral e ela cantava no coral. Esse coral, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, esse coral deu um filho, que é um grupo vocal que, quando eu saí, resolveu sair também e se juntar para formar o Céu da Boca.
Céu da Boca. Era uma época onde os grupos vocais estavam muito em voga. Vocalismo, Céu da Boca, Viva a Voz. Exatamente. Clarissa, né? Que era do Paulinho Ferreira. No primeiro disco. Esse disco eu participei exatamente da minha volta dos Estados Unidos. Assim que eu voltei, eles estavam gravando o disco e me convidaram para participar desse disco. E o disco seguinte, esse disco foi uma produção independente, né? E o disco seguinte, eles fizeram já contratados pela Polygram, não me lembro se já era Universal Music, foi gravado no estúdio da Polygram, lá nos estúdios da Polygram na Barra, e eu fui produtor, um disco chamado Barato Total. E fui arranjador de uma das músicas, que era o próprio Barato Total, do Gil. Tinha Uva de Caminhão, né? Tinha. Uva de Caminhão, a música do Assis. Uva de Caminhão. Eu lembro. Assim, e de certa forma eles fizeram o mesmo curso do Boca Livre, que começou com um disco independente e acabou assinando com a Polygram e por aí foi, né? Isso. Mas me fala uma coisa assim, um nuance de produtor. Existe aquele produtor, eu como sou da escola de AIR de gravadora, a gente sempre buscava um produtor, eventualmente buscava um produtor para resolver um problema artístico, né? De curso de carreira, um cara que fosse somar uma energia que aquele artista estava precisando e ajudar a gente a fazer um contorno qualquer. O que eu vejo de longe é que você não me parece em nenhum momento ter feito esse papel. Você sempre fazia o contrário, assim, uma união de forças, né? Em que você somava as coisas que você tinha com o que o artista tinha. Eu estou errado, não? Não, eu acho que você está certo. Na verdade, eu olhando minha trajetória, eu acho que uma vez eu recebi um convite de uma gravadora para produzir um disco. Na verdade, esse convite partiu do Ronaldo Baixo. Foi um disco de regravações de grandes sucessos do Beto Guedes. Mas, de uma maneira geral, todos os outros discos que eu produzia, eu recebi convites diretos dos artistas. Né? Foi o Caetano que me chamou para produzir na verdade, o Circulador. Eu nem recebi um convite do Caetano, mas foi um acontecimento natural de eu estar em estúdio e de eu ter essa queda para a produção. E, na verdade, o produtor artístico era o Caetano, mas ele acabou deixando tudo na minha mão porque ele confiou no meu taco e aí a coisa andou bem, tanto que ele me convidou para produzir o Fina Estampa, e aí foi uma série de, sei lá, 14 anos de colaboração. O livro ganhou o Gremão, né? O Grammy Music, né? Já o Noite Norte ganhou o Grammy Latino, não é isso? Sim. E você foi premiado como produtor de World Music pelo Gremão. Isso, né? Isso. E assim, eu fico brincando com o Caetano. Quando eu encontrava com o Caetano, eu falava assim: Caetano, a primeira vez que você vendeu 1 milhão, foi a primeira vez que você botou meu nome no disco. e é verdade, claro que ele tem razão. Foi no Fina Estampa ao vivo, não. Na verdade, o livro ao vivo se chama Prenda Minha, né? Exato. Ele não se chama livro ao vivo. Né? E ali eu comecei ali como AR, aí bum, 1 milhão de cópias. Não, mas isso é uma marca. Eu também não vou esquecer nunca quando os Titãs acústicos venderam 1,5 milhão de discos e a grande maioria dos arranjos orquestrais lá são minhas, né? Então é um negócio que te dá um orgulho. Eu ganhei um outro Grammy também, que não sei se tá nessa biografia que eu te mandei, que foi produzindo o MTV acústico da Julieta Venegas. Julieta Venegas, é mexicana, né? Ela ganhou o Grammy como melhor longa-metragem de música pop.
Foi esse... Bacana. O que me leva a te perguntar, antes de a gente falar um pouco mais de Caetano e de Tom, como é que fica esse papel da trilha sonora na tua vida? Tem Quatrilho, Lula, Filho do Brasil... Central do Brasil, né? Central do Brasil, que concorreu ao Oscar, uma série de... Como é que é a tua... Pô, uma coisa é você ser o John Williams, né? Que você tem uma equipe no teu... É um gênio, não tô falando disso, claro que é um gênio. Você cria um tema maravilhoso e chama teus assistentes todos para escreverem o resto. E você só... né? Outra coisa é você fazer trilha sonora no Brasil, né? Que você olha para um lado, olha para o outro, só tem você. Como é que é a dinâmica do trabalho de uma trilha sonora no Brasil? Desculpa, qual foi a última pergunta que você fez? Como é que é a dinâmica de um criador de trilha sonora no Brasil? Bom, cada filme é uma história diferente, mas um denominador comum, quase... praticamente em todos os trabalhos que eu fiz é que quando chega na hora da trilha sonora, a verba do filme já está no final. Então eles gastaram tudo com catering, com os motoristas, com as locações, com iluminação, com tudo, e aí sobrou aquela graninha para a trilha sonora. E aí eles querem uma orquestra também, né? A primeira trilha que eu fiz é para um filme do Carlos Del Pino, um uruguaio radicado no Brasil, hoje em dia ele vive em Brasília, chamado A República dos Anjos, em que ele tinha uma grana desse tamaninho, não dá nem para... E ele queria uma orquestra e eu acabei fazendo a trilha toda com samples, e com sintetizadores tentando imitar a orquestra e tal. Não deixou de ser uma experiência muito enriquecedora para mim, assim, em termos de aprendizado, mas muitas vezes a gente tem que cortar um dobrado e se reinventar para satisfazer o desejo dos diretores, podendo utilizar um dinheiro bastante curto. E mesmo assim você foi premiado, né? Premiado em alguns deles, né? Mesmo assim fui premiado. Às vezes, em alguns casos, eu pude contar com uma grande orquestra, como por exemplo, no Quatrilho, em que a gente tinha o Luiz Carlos Barreto como produtor, e o filme era do Fábio Barreto, né? E um cara que tinha a compreensão da importância, né, de você ter um cuidado assim todo especial com a trilha sonora e me deram essa possibilidade de trabalhar com uma orquestra grande. No Orfeu também, do Cacá Diegues, foi uma trilha do Caetano que eu fiz a orquestração, eu pude contar com uma grande orquestra, mas em alguns casos tem um dos filmes em que eu fui premiado, é um filme do José Joffre, chamado Olhos Azuis, que tinha uma verba tão assim que eu acabei resolvendo. A única maneira de eu fazer aquela trilha era gravar sozinho aqui em casa, tocando tudo, tocando rabeca, cello e cello contrabaixo, que é meu cello de 5 cordas. E acabei ganhando um prêmio da Associação dos Críticos Internacionais aqui com essa trilha. Mas são esses milagres que as condições adversas... Só brasileiro faz. Acabam propiciando, né? Mas aí, Jaquim, vamos entrar um pouquinho... Queria que você falasse um pouquinho... Você já falou um pouquinho da relação com o Tom Jobim, mas como é que era mesmo a Vera... trabalhar com Tom Jobim, viajar com o cara, tocar com o cara no palco? Como é que é? Como é que foi isso para você e como é que era a experiência? Olha, é um rol de experiências assim impagáveis, é um privilégio enorme. O Tom Jobim, ele não era genial só nas composições, nas letras, ele era genial como ser humano. Era um aprendizado constante, ao mesmo tempo era uma figura muito engraçada, às vezes rabugento,
mas mesmo sendo rabugento, ele era engraçado, sempre tinha um humor fino, e é um cara que eu acho que ele nos passava uma confiança enorme, e isso facilitava muito o nosso trabalho. Quer dizer, ele, apesar de toda a realeza dele, era um cara que me ouvia, que ouvia o filho dele, o Paulo Jobim, que ouvia os outros participantes da banda, e foi uma experiência, assim, quer dizer, eu sabia o tempo todo que eu estava ali do lado de um gênio, de um cara que era extremamente admirado por todos no Brasil e no mundo, e isso tudo me engrandecia muito, e eu procurava o tempo todo beber naquela sabedoria e aprender nos mínimos detalhes com ele, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que talvez dentro dessa inteligência emocional dele, tal o fato dele ter juntado essa banda familiar, onde ele se sentia super em casa, onde o profissionalismo não era doentio, muito pelo contrário, era uma fonte de prazer, né? A gente ensaiava, por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente ensaiava dos primeiros 4, 5 anos com ele, a gente ensaiava todos os dias, todas as noites. A gente ia para casa do Tom, tendo show, não tendo show, tendo disco ou não tendo disco. A gente se reunia para tocar e para aprimorar, para descobrir coisas, para ele fazer vocais. Era uma delícia, né? E ao mesmo tempo tinha esse clima de família. Tinham pessoas muito espirituosas na banda, como Danilo Caymmi, como a Maúcha Adnet, a irmã do Mário, tia do Marcelo, né? O Paulo Braga, que é um outro gênio e que é uma figura engraçadíssima. Então a gente se divertia muito nas viagens, no convívio. Ao mesmo tempo a gente tinha um respeito enorme pelo Tom, né? E fazia o possível para tornar tudo agradável para ele, porque era um cara também que ele não precisava de estar na estrada, né? E às vezes ele resmungava, ele reclamava das viagens, né? De ter que ficar fora de casa e tal, e a gente procurava mostrar para ele todos os lados positivos da história. Mas foi uma época assim, de grande aprendizado e muito prazer. Você acabou de me responder uma pergunta, vou só formulá-la para que as pessoas entendam pelo mesmo ponto de vista que eu estou entendendo que você está me falando. Não sei se você sabe a história do disco Elise Tom. Rapidamente, eu tive que pesquisar um pouquinho para escrever sobre esse disco, e eu sei que foi um presente que o André Midani deu a Elis Regina com 10 anos de Poligrana, de Philips naquela época. E ela pediu um disco com Tom Jobim, que era uma coisa tensa, porque ela tinha sido rejeitada do elenco do Pobre Menina Rica pelo Tom, por alguma razão, que eu não sei qual foi, e ela devia ter essa coisa na cabeça, pediu isso para o André Midani correu atrás, conseguiu isso com o Tom, e o Tom tinha expectativa de tocar com os músicos de Los Angeles, os músicos americanos, arranjos de Paul Zorgman, tudo, e na verdade não era nada disso que a Elis tinha na cabeça. Ali chegou lá com um avião cheio de brasileiro e o Tom teve que se habituar com o Fender Rhodes do César Camargo Mariano. Tanto é que, se você reparar no Só Tinha Que Ser Com Você, que é um clássico, né, da MPB, não tem Tom Jobim em nenhum lugar. Não está tocando nada, é só a Elis com o grupo. E tem alguns casos, e aqui diz que é memorável, maravilhoso, basta dizer que tem Águas de Março ali, que talvez seja o maior dueto internacional de todos os tempos. Né? E nesse disco o Tom ganhou um grande batera, que é o Paulo Braga, né? Exatamente, talvez não tivesse tido essa experiência, a Elis não tivesse feito isso, né? Mas tudo isso para chegar nesse, talvez o Tom, entre aspas, quem sou eu para dizer que o Tom aprendeu alguma coisa, né? Mas talvez essa experiência tenha sido importante para ele ficar relaxado para chegar na nova banda um dia, né? E tocar com a cozinha de casa, né? As pessoas de casa, talvez isso, o que você acha? Olha, pode até ser, mas eu nunca pensei nesse aspecto.
porque a visão que eu tinha era basicamente a vontade que o Tom tinha de estar em casa com um copinho de uísque do lado e ter o filho dele que já sabia todas aquelas harmonias, que ele não precisava de ensinar nada, que é um super talento, que é o Paulo Jobim, né? E ter o Danilo, que era afilhado dele, filho do Dorival, do lado também. Um cara super engraçado e talentoso também, e um grande cantor. E ter um ambiente familiar. Eu acho que, na minha visão, era muito por esse lado. A Paula, por exemplo, entrou na banda antes do que eu. Ele me chamou para a banda num fim de semana na roça, que a gente se encontrou lá em Poço Fundo, e aí ele perguntou para a Aninha, a mulher dele, e a Paula, o que vocês acham de ter um cellista na banda e tal, entrou. Agora, o Tom, por outro lado, ele costumava falar assim, olha, eu não gosto de falar sobre o que eu sei, eu só gosto de falar sobre o que eu não sei. E nessa brincadeira dele, nessa frase, uma das frases marcantes dele, ele denota a extrema curiosidade que ele tinha em aprender coisas, né? Ele era o homem dos dicionários, ele estava o tempo todo pesquisando na música, tinha partituras de grandes compositores em cima do piano, onde ele estudava o que os caras faziam. Quer dizer, ele não é... Quer dizer, dentro da genialidade dele estava essa vontade dele de absorver coisas, de aprender, e que é um marco que eu encontrei não só nele, mas, por exemplo, o Caetano também é um cara que apesar de ser iluminado, apesar de saber tanto quanto ele sabe, ele está sempre interessado no que o outro tem para dizer e respeitando a opinião dos outros e ouvindo os outros. Eu acho que uma das grandes artes da vida, muito mais do que saber falar, é saber ouvir. E o Tom, ele tinha essa maestria, né? Ele sabia ouvir. Quer dizer, o produtor, né? Um cara que sabe ouvir, o maestro é um cara que sabe ouvir, né? Então, ele tinha esse predicado, assim como o Caetano também. Sim, faz sentido, claro, evidentemente faz sentido, e que bom você estar contando isso para a gente aprender um pouquinho mais sobre o Tom, que não está mais entre nós, pra gente, né? A gente depende do depoimento das pessoas para montar um personagem tão importante assim, um cara que se chama Antônio, tem brasileiro no nome, né? Já nasceu abençoado. Mas com relação ao Caetano, o Caetano com essa mente tropicalista dele, né, essa coisa de... nasceu de um experimento, praticamente a carreira do Caetano, né? Ele veio sempre quebrando tabus e revolucionando e tal. Como é que era você ser produtor, coprodutor, ou produzir junto com ele os discos? Você disse que ele te deixou aos pouquinhos foi delegando coisas para você e ficando só no mundo mais artístico ali. Como é que era essa dinâmica toda de vocês dois? Olha, na verdade, a produção, o que a gente dividia era a produção musical, a produção artística mesmo, né? O lado burocrático nunca foi a praia do Caetano e tampouco a minha. Talvez por isso as gravadoras... Não... Tinha outras pessoas para fazer isso, né? Exatamente. Então a gente delegava, né, aos assistentes. Sim. Mas eu não quis dizer que você ficava com a produção executiva, não foi isso que eu quis dizer. É que eu queria entender duas faces artísticas, como elas se encaixavam, porque vocês deviam dividir alguma função dentro da artística e do musical. Na verdade, o Caetano me cedia a cadeira do produtor. E eu, como produtor, diretor de estúdio, vamos dizer assim, eu acabava recorrendo a ele quando alguma decisão mais importante era necessária de ser feita, né? Quando havia necessidade de decidir alguma coisa mais importante, eu recorria a ele. Mas ele tinha muita confiança, pelo menos era isso que me passava, né,
na minha opinião e curtia o meu conceito musical. Então ele acabava deixando a parte assim prática de estúdio da minha mão, né? O que nós vamos fazer agora, qual será o próximo passo, o que a gente resolve em relação a isso que acabou de acontecer no estúdio e tal. Durante 14 anos, né, ele gravava voz comigo, né? Era eu que dizia: Caetano, vamos fazer uma boa, vamos fazer mais uma, ou então tá bom. E aí ele confiava e pronto, e estava aí. Foi uma relação de muita confiança, inclusive na confecção dos arranjos também. Em primeiro lugar, ele nunca mudou uma nota de um arranjo meu. Assim, todas as vezes que ele me pediu arranjo, eu chegava com o arranjo pronto, mostrava para ele, ou às vezes nem mostrava e assim ficava. Ou seja, ele tinha muita confiança no que eu fazia, no meu gosto. Ao mesmo tempo, ele, em muitos casos, ele me dava indicações muito objetivas, ele sabia o que ele queria. Ele dizia: nessa música eu quero aqui um solo de oboé, eu quero as cordas todas em uníssonos tocando a melodia ou um contracanto, etc. e tal. Eu quero só percussões, eu quero... Sabe, ele, em muitos casos, ele já me especificava o que ele imaginava e eu realizava, né? Então, assim, quer dizer, foram 14 anos, muitos discos. O Marcelo Branco está dizendo aí, discos inesquecíveis. Imagina para mim, né, Marcelo? Assim, foram muitas situações muito diferentes. Além dos discos de carreira do Caetano, a gente fez várias trilhas, né? Fizemos o Orfeu, Tieta do Agreste, fizemos o Quatrilho. Então, cada um era uma experiência bastante diferente. E o Caetano, ele sempre me surpreendia quando ele me chamava para o próximo projeto, porque ele também sempre teve ele sempre foi um camaleão, ele sempre foi mudando no decorrer da história. E eu, depois de cada projeto, depois do Fine Sample, eu achava que ele ia mudar, ele mudava, mas continuava comigo. E foi assim até o Foreign Sound, que também foi meu último disco. Eu vi o seu Deus a Música, quando você fala do Caetano, eu assisti. E aí fiquei sabendo que também foi seu último trabalho lá na Poligram, com o Caetano, né? Foi também o meu último trabalho com ele, assim como produtor. E depois eu arranjei para ele no disco que ele fez com o Roberto Carlos, né? Com músicas do Tom Jobim. E mais recentemente ele me chamou para fazer uma regravação do Quereres para a abertura da novela, essa que está passando de novo aí, que é a Força do Querer, né? Agora, Jaquim, me fala uma coisa, eu vou tentar formular essa pergunta da maneira mais respeitosa com você, com o Caetano, enfim. E não tem nada de estranho na minha pergunta, é só uma dúvida, uma indagação minha. Quando a gente fez o Noite do Norte ao vivo, né? A gente já tinha o Pedro Sá na banda, me corrija se eu estiver errado. Tínhamos, né? Com o Davi Moraes também. Isso. O Pedro Sá já era uma notícia nova em termos de formação, pela própria maneira com que ele tocava, ele atuava, da onde ele vinha, vamos dizer assim. Sim. Ainda que a gente considere que o Davi também trazia toda essa modernidade, a gente sabe disso. O Davi tocando guitarra eu acho excepcional, a maneira com que ele vê o instrumento. É uma maneira que eu nunca vi ninguém ver desse jeito. É um músico talentosíssimo, muito caprichoso. Exatamente. E depois dali, aí veio Foreign Sound e tal, eu acho que o Caetano, ele começou a plantar, a bandeira tropicalista começou a figurar na cabeça, na mente dele. E eu acho que quando ele fez o Projeto C,
ele, de certa forma, ele estava fazendo uma mini Retropicália ali, sabe? Ele estava mudando a paleta completamente. Ele vinha trabalhando contigo, que é um cara que prima pelo acabamento. Pô, sei lá o que eu falo do teu acabamento, cara. O teu trabalho é primoroso. E ele foi praticamente, entre aspas, pelo amor de Deus, fazer um disco com uma banda quase que de garagem, né? Muito mal comparando. Respeitando. E isso me pareceu uma atitude voluntária. O que te parece isso? Olha, voltando ao que eu estava dizendo antes, assim, em relação à vontade do Caetano se reinventar o tempo todo, e da minha surpresa, na verdade, eu acho que foi pro livro onde eu fiquei mais surpreendido, o Noite do Norte. Eu não me lembro, porque ele estava sempre mudando, né? Eu fiz com ele o Circulador. Aí o Fina Estampa já era uma roupagem completamente diferente. A gente contou com uma orquestra, com uma grande orquestra. Aí depois do Fina Estampa ao vivo, ele mudou da noite para o vinho. Quer dizer, foi o livro e onde a gente tinha as percussões de rua da Bahia junto com os metais da banda do Gil Evans. Né? Isso mais ou menos era um início de conceito na cabeça dele. Depois, no Noite do Norte, os metais saíram, foram substituídos pelas guitarras e pelo elétrico. O violão dele era elétrico, ele manteve as percussões, mas já virou uma visão de rock que seguiu no Noite do Norte ao vivo, né? E finalmente a gente gravou o Foreign Sound, onde a gente retoma a orquestra, não só a orquestra, mas tinha bastante orquestra, e na verdade o Fina Estampa era para ser o Foreign Sound. Não sei se você sabe disso, mas o primeiro convite que ele recebeu para gravar um disco temático assim, foi para fazer um disco em inglês pelo Bob Horwitz, o diretor lá da Non-Such. E ele gostou da ideia, mas ele falou, olha, tem muito mais a ver eu gravar um disco com músicas latinas, né? Música latino-americanas, né? Que remontam muito mais à minha adolescência, à minha juventude, minhas influências e tal, e acabou gravando Fina Estampa, e o Foreign Sound foi assim, querer fechar um círculo, talvez, né? Sim. Que começou no Fina Estampa com esse disco todo em inglês. Mas, de qualquer jeito, ele estava se reinventando o tempo todo, e dentro do Foreign Sound, dentro do Noite do Norte, surgiu, ele cantava o Rock and Roll, que era tirando as percussões, era um power trio ali. Sim. E ele se encantou com essa ideia, e eu me lembro claramente dele me falar que ele iria fazer uma trilogia com a banda C, com essa banda de rock, e foi exatamente o que ele fez. Ele fez 3 discos, né, fora os ao vivo e tal, mas ele fez 3 discos básicos com essa banda, e depois está partindo para alguma nova história aí que a gente não sabe aventura. O que vem pela frente. Mas eu acho que de repente essa banda C está dentro de um processo natural do Caetano de estar sempre vivenciando um ambiente musical diferente, buscando novos horizontes, né? Vamos falar um pouquinho, então, rapidinho das tuas inserções no mundo, né? Tem Sting, você falou do Henri Salvador, Michel Legrand, tem aquelas coisas com os japoneses, o Ryuichi Sakamoto e com o Sadao Watanabe. O Ryuichi, por exemplo, ele já tinha ganho, acho que Oscar e Globo de Ouro, já era gigante quando você montou o Morenebal 2 e Sakamoto, né? Na verdade, quando a gente fez o Morenebal 2 e Sakamoto,
Eu já vinha tocando com o Rio Isha há 7 anos. Houve uma coincidência fantástica, que é uma história enorme que numa outra conversa eu te conto, mas a nossa primeira ligação se deu no disco Circulador de Estúdio. O Rio Isha era amigo do Arthur e participou desse disco Circulador, que foi o meu primeiro trabalho com o Caetano, na música Lindeza, né? Ele que tocou e arranjou o Lindeza nesse disco, e eu fiz também o Itapuã e o Circulador. E aí, quando a gente lançou o Circulador em Nova York, no mundo, né, fizemos a turnê, quando tocamos em Nova York, o Sakamoto foi assistir a convite do Caetano, e aí ele me apresentou o Sakamoto me viu tocar no show, gostou muito e me convidou naquele mesmo ano para fazer uma turnê com ele no Japão. E a partir daí eu comecei a gravar e excursionar direto com o Sakamoto num formato de trio. Era violino, piano e cello, e o violinista era um inglês, Everton Nelson, filho de jamaicanos, eu um judeu brasileiro e ele um japonês nova-iorquino, né? Praticamente a Unesco inteira, né? E a gente gravou vários discos. Tem um disco gravado em 1996 que foi bastante marcante para mim e tal. E o Morelenbaum 2 Sakamoto surgiu dessa convivência, de eu perceber a paixão que ele tinha pelo Tom, pela música do Tom, e de eu ter feito um Heineken Concert onde o Caetano e o Sakamoto foram meus convidados no ano de 95, que foi o ano posterior à passagem do Tom Jobim, de eu ter levado o Sakamoto da casa da Aninha, da Aninha Jobim, que nos recebeu lá, e dele ter ficado extremamente emocionado. E aí foi surgindo a ideia de fazer esse disco dedicado ao Tom Jobim, e a partir daí a gente gravou 3 discos e tal. Então, coisa boa. Agora, entre os internacionais que você citou, tem muita gente que eu gosto muito, mas eu citaria também a Cesária Évora, que para quem eu escrevi alguns arranjos, o que me enche de orgulho. E ultimamente eu tenho trabalhado com a Marisa, com quem de quem eu produzi o último disco, que é Marisa Canta Amália, uma homenagem que ela fez a Amália Rodrigues, e eu fui agraciado assim com essa possibilidade dela vir gravar aqui no Brasil com uma banda que eu montei especialmente para esse disco, assim como ela fez há 12, 13 anos atrás, quando a gente gravou aqui o Transparente, que foi um outro disco dela muito bem sucedido. E você me explica um pouquinho essa coisa da Marisa. Você gravou um disco de pode se chamar uma fadista, a Marisa não deixa de ser uma fadista, apesar de ser da nova trova portuguesa e tal, em cima de um repertório da Amália Rodrigues, que era com certeza uma fadista. E você gravou com 100% músicos brasileiros. E o que você criou nesse disco? 98%. A guitarra portuguesa foi gravada aí em Portugal por 2 grandes músicos aí, mas assim como o Transparente também foi todo gravado aqui no Brasil, apenas a guitarra portuguesa foi gravada por um português. Eu não sei, eu acho que desde o momento em que ela me convidou para produzi-la, para fazer arranjos para ela, eu achei que ela estava interessada na minha praia, né? Sim. E que, na verdade, no primeiro disco, eu não tinha tanto essa noção, mas eu acabei gravando aqui com músicos brasileiros, porque eram os músicos que eu confiava, e
mas gravei ainda respeitando muito o sotaque do fado. Gravei com o João Lira, que é um grande violonista que você conhece. Sim, e que morou muitos anos em Portugal e que dominava muito o sotaque do fado, com o Jorge Helder, que é um músico totalmente versátil, né, que assimila assim, os sotaques assim, de uma maneira muito natural, e que inclusive está novamente comigo nesse novo disco, né? Mas agora, nessa volta, regravar a Amália Rodrigues de uma maneira muito tradicionalista não faria sentido para mim. E eu acho que para Marisa, acho que foi o que a Marisa buscou também, encontrar uma nova forma de olhar para o trabalho da Amália. E aí eu montei uma banda de maestros aqui, com o Cristóvão Bastos no piano, com o Lula Galvão no violão, e com o Rafael Barata, e o Jorge na bateria, e o Jorge Helder, e o Marcelo Costa na percussão também. E gravamos as orquestras aqui no Brasil e tal, dentro do meu ambiente de trabalho, e o resultado é muito bonito, porque na verdade a gente procurou dar uma cara universal a esse projeto, né? Ter o cancioneiro, esse cancioneiro que era o repertório da Amália, tratado de uma maneira não tão presa assim a um estilo, né? Tanto que uma das músicas escolhidas pela Marisa, por acaso, chama-se Formiguinha Bossa Nova, que é um samba, é uma bossa nova, que a Amália cantava, né? E aí eu fiz o fado, de uma maneira geral, ele tem uma harmonização muito tradicional. Eu utilizei uma harmonização bastante, como é que eu posso dizer, avançada, contemporânea, né? Essa é a palavra mais certa, sem me preocupar muito com o lado tradicional do fado, né? Já que era isso que a Marisa queria mesmo, né? E o resultado foi está sendo muito bem recebido. Não sei, assim, pelos fadistas tradicionais, eu não sei, não posso botar minha mão no fogo nesse caso. Mas, de uma maneira, eu outro dia ouvi falar que é um disco de maior vendagem atualmente em Portugal. Quer dizer, está sendo muito bem recebido aí. Vai ser lançado em vinil. Não existe mais, assim. Eu acho que essa nova geração, desde a Marisa para cá, ela vem reciclando, repaginando, então cada vez mais próximos do que a gente chama de MPB, né? Você pega canções aqui e fala assim, essa música é o que a gente chama de MPB no Brasil, né? Então, a MPB tem muita influência do cancioneiro português, né? Você percebe nas nossas melodias, no clima, né? No ambiente, muito de Portugal, né? Desse sentimento ibérico aqui. Claro. Agora, Jaquinho, eu não queria deixar de falar mais ou menos da atualidade. Aí eu quero voltar um pouquinho para falar sobre o Cello Samba Trio. Sim. Que você acabou de citar o Galvão, que era do trio, não é isso? O Lula Galvão e o Rafael Barata são os meus dois. Rafael Barata, batera, né? Dois companheiros de Cello Samba Trio. Eu, na época, eu escutei, pode-se dizer, bastante o disco. Agora eu tenho até uma escutada de novo, e eu vou te fazer, ficar rasgando seda contigo, mas eu vou fazer isso, porque eu acho que a maneira com que você canta no disco, porque o cello canta no disco, o cello é um cantor no disco, isso eu acho do cacete, porque não é solo, ele canta, só falta a letra.
Então, assim, eu acho isso uma habilidade sensacional que você desenvolveu de colocar, você acabou de dizer antes que o cello se aproxima muito da voz humana, do híbrido da voz masculina e feminina da voz humana. Ali o cello canta, eu acho aquilo genial, cara. Aquilo foi uma coisa que você buscou, você já tinha na algibeira, como é que foi aquilo? Não, isso é um objetivo que eu busco a vida inteira, porque eu compreendo o instrumento assim. Eu acho que a maneira mais natural do ser humano expressar a musicalidade é através da voz, né? E não é à toa que os cantores são tão queridos assim, porque as pessoas se identificam, né? As pessoas têm sua própria voz e se identificam na voz de outras pessoas que cantam bem e tal. E eu acho que o instrumentista ele convence mais as pessoas da sua arte quando ele canta também. Eu acho que eu o tempo todo eu busco cantar no instrumento, eu busco um resultado em que eu não esteja fazendo nada mecanicamente, sempre buscando a voz dentro daquilo que eu estou fazendo, porque o ato de tocar, assim como cantar também, tem um lado mecânico, né? Tem um lado atlético, de você mexer os músculos de tal maneira para atingir certos objetivos. E muitas vezes o músico, de tanto praticar, o instrumentista, de tanto praticar essa mecânica, ele pode se esquecer que o objetivo dele é a emoção, é o emocional. Então, eu acho que, tendo isso em mente, o tempo todo que eu toco, eu estou me imaginando cantando. Né? E no disco com a Zélia, você repete a mesma coisa em outra, vamos dizer assim, em outro universo, que é o universo do Milton. É a mesma coisa. O cello é um dueto com ela, ou um contracanto o tempo todo com a Zélia cantando muito bem, né? Não sei se você dirigiu não que a Zélia não cantasse bem antes, pelo amor de Deus, não é isso. É porque ali ela eu acho que ela também se entendeu como uma solista, né? Ela se comparando com o teu instrumento, ela também se posicionou, é como se ela se posicionasse como instrumento e você como cantor. Aí ficou um híbrido interessante, você não acha isso? Com certeza, e vamos tirar o chapéu para a Zélia, porque não é qualquer cantor que tem coragem de fazer um disco inteiro só com violoncelo, sem uma harmonia sustentada, né? Ela é muito heróica, assim, nesse disco, virtuosa, porque são poucos os momentos em que há um calço harmônico, né? Tudo fica muito no subjetivo, na imaginação. No ar, né? E ela desempenha assim com maestria. Maravilhoso. Muito bonito mesmo. E esse aqui eu não sei falar porque é o trem-bala, é isso? É o trem-bala japonês? O Shinkansen, é isso? Pô, cara, esse eu não conhecia. Eu tive que ouvir agora antes de falar contigo e achei muito bom. Agora eu quero ouvir tudo, que eu vi um trechinho de cada um que não dava tempo. Sim. Eu achei muito legal o quarteto, né? Eu realmente não imaginava o Liminha dentro daquele quarteto. O Suzano até possível. Então vamos falar para as pessoas. O Jaquinho, o Liminha, o Suzano e o Toninho Horta. O Toninho Horta, você e o Suzano, como um chão e como um solista de percussão, mas o Liminha é um cara que vem de uma outra escola, apesar de ser um produtor de vários talheres. E ali são composições de todo mundo. Explica um pouquinho esse disco pra gente. Esse disco foi um disco assim, que surgiu de uma ideia, praticamente uma brincadeira dentro de estúdio, um pequeno sonho que se tornou realidade, né? Ou muitos sonhos dentro de um sonho. Na verdade, o disco começou... eu fui o último a entrar nesse quarteto, a convite deles, e, se não me engano, começou num projeto que o Toninho gravou no estúdio do Liminha, e eles começaram a conviver. Parece que o Suzano participou dessa gravação e começaram a falar sobre o Japão, e aí eles resolveram, vamos fazer um projeto aí para levar o Liminha para o Japão, porque o Toninho já tinha ido 40 vezes no Japão, o Suzano 80 vezes,
e parece que o Toninho deu a ideia de me chamar para o grupo. Eu também já tinha ido umas 20 vezes, então começou como brincadeira, a gente se reuniu e, de uma forma bastante democrática, resolvemos gravar músicas de todos nós, sem muita pretensão. A pretensão maior era se reunir mesmo e curtir juntos, e de repente essa ideia de ir para o Japão. E aí acabou que surgiu um resultado bastante inusitado, assim, e finalmente foi lançado. Demorou um tempo para ser lançado, dúvidas em relação ao título da banda, e por acaso Shinkansen, pode ser que alguém tome para si essa ideia, mas eu acho que a ideia foi minha, porque pensando no Toninho, que é mineiro, para mineiro tudo é trem, né? E o trem, de certa maneira, é um locomotor, né? É um elemento que leva, podemos dizer, ideias de um lugar para o outro e tal. Então, virou um trem já nipônico brasileiro aí. Muito legal. E como uma última coisa sobre esse disco, me fala uma coisa. Como é que foram compostas as obras? Porque eu fico pensando, eu escutei as músicas, fui vendo as autorias, via o que era teu, o que era do Toninho e tal, e eu fiquei pensando assim, bom, o cara escreve uma linha melódica e vai ensaiar, e cada um entra com a sua parte, o Liminha faz a linha de baixo, o Suzano escolhe se vai entrar com pandeiro, se vai entrar com alguma outra coisa. Como é que foi feito esse processo criativo para você chegar, né, e dizer assim, não, essa música é minha, aquela música, num disco que é instrumental, que tem a participação de 4 instrumentistas? Na verdade, cada um ia trazendo suas próprias composições e mostrando para os outros da forma que podia, né? Na verdade, quando você fala em Toninho Horta, né, o Toninho chega e te olha, essa música é minha, e o Liminha a mesma coisa, né? Ele toca guitarra muito bem, então ele mostrava as músicas, o Suzano mostrou gravações das composições dele, eu vim com as minhas partituras também. Uma das músicas que a gente gravou, que é esse Firu, não Firu Haikai não, o Maraca Tuesday, é uma música que eu compus ao violão também, que eu não sou um violonista, mas eu seguro o violão, e é uma música antiga minha, da época da Barca do Sol, que tinha sido, que eu desengavetei nesse momento de gravação. E a gente concebeu os arranjos muito de uma forma de um grupo de garagem também. Cada um ia dando as suas ideias, a gente saía tocando e as ideias iam se cristalizando e tomando forma, e acabou dando no que deu aí, nisso que você começou a ouvir. Eu vou ouvir com atenção, porque eu adorei. Eu ouvi até a 5ª faixa, não deu tempo de ouvir mais, e eu vou querer ouvir mais, com certeza. Agora, me fala uma coisa. Com papo bom é um problema, já estamos 1h30 falando, né, cara? Putz. Me fala uma coisa, o que tem para frente aí? Alguma novidade que você possa falar e tal pra gente? Olha, eu era para ter entrado em estúdio em março para gravar meu próximo disco. Estava com o estúdio marcado, o Estúdio Fazenda, com selo já, com contrato e tudo, e a pandemia segurou as coisas, quer dizer, então eu estou esperando a primeira oportunidade, né, estando todo mundo vacinado e tal, para a gente poder entrar no estúdio e gravar esse disco. Eu tenho gravado muitas coisas aqui em casa, estou me reinventando como engenheiro de gravação também, tenho gravado sozinho aqui, gravei um disco em trio com 2 italianos, com Paulo Freso, que é um trompetista da Sardenha, e o Daniele Bonaventura, que é um bandoneonista italiano. Gravamos um trio que foi lançado agora em fevereiro, e espero também acabar logo essa pandemia para a gente poder sair na estrada
levando esse disco à frente. Espero fazer muitos shows com o Cello Samba Trio, que é o meu projeto pessoal, né? Nesse Muito novo bom. disco eu vou ter alguns convidados, nenhum cantor por enquanto ainda, mas músicos instrumentistas, né, que eu admiro. Vou deixar a surpresa para depois, porque eu sou casado com a mineira e a gente aprende coisas, né? Então, é por aí, quer dizer, tenho feito arranjos para gente de fora. Outro dia eu fui contactado pela Rosalía, que é uma funkeira espanhola que vive nos Estados Unidos. Quem sabe surge alguma coisa aí. E vamos aí. Fiz um projeto com uma pianista cantora australiana, Sarah McKinley, junto com o Romero Lumbamba. A gente fez umas gravações. Vamos fazer outras, de repente vira um disco também. Isso ainda cada um na sua casa, né? Cada um em seu cantinho. Uhum. E vamos por aí. Né? A música não pode parar, a minha vida é a música, Deus a música. Né? Eu espero também ter a oportunidade de lançar esse disco que eu fiz com a Marisa. São muitos projetos aí pelo mundo e pelo Brasil, muitas vontades e vamos em frente. Muito bem, Jaquim. Poxa, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Muito obrigado pela tua contribuição pela música. Eu fico pensando, existem determinadas pessoas, que bom que são muitas, né, no Brasil, que você coloca na cena, é outra coisa, ele modifica o que vinha acontecendo. Você, com certeza, é um cara que tem uma paleta, que tem uma maneira de atuar, tanto do ponto de vista humano, como músico, arranjador, produtor. Você é um cara necessário, que eu tiro o meu chapéu. Eu acho que a MPB tira o chapéu. Eu acho que você colocou a MPB num patamar diferente. A tua participação dentro do que a gente chama de música popular brasileira é notável. Então, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por tudo, cara. Um prazer enorme te rever e bater esse papo contigo. E espero que a gente possa se rever pessoalmente logo. Eu estou louco para dar um pulinho aí em Portugal. Você deve estar com saudade também do Brasil. Isso. Tomara que... Vamos tomar um vinho. É isso aí.